Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. E um apoio Ludotable, a melhor opção de mesas para board games. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e crie uma reserva de dados cinza de acordo com a quantidade de jogadores na partida. Para 2 jogadores, 6 dados. Para 3 jogadores, 8 dados. E para 4 jogadores, 10 dados. Embaralhe as 55 cartas de tribos e descobertas e, de acordo com o número de jogadores na partida, crie um baralho próximo ao tabuleiro. Para 2 jogadores, deixe 30 cartas nesse baralho. Para 3 jogadores, 40 cartas. E para 4 jogadores, 50 cartas. Deixe o baralho com o lado de descobertas viradas para cima. Então abra 3 cartas no lado esquerdo do tabuleiro com o lado de tribo para cima. Essa é a área de encontros. E abra mais 3 cartas e coloque do lado direito do tabuleiro, com o lado de descobertas para cima. Essa é a área de reconhecimento. Cada jogador escolhe um personagem e pega o tabuleiro individual com a cor do personagem escolhido. Pegue também os 5 dados da cor do personagem e vire o diário para o lado correspondente ao número de jogadores na partida, nas opções 4 jogadores ou 2 e 3 jogadores. Então sorteie um jogador para iniciar a partida e esse jogador escolhe uma das cartas de descobertas disponíveis na trilha de reconhecimento e coloca em sua zona de exploração do tabuleiro individual. Reponha a carta escolhida imediatamente e os jogadores seguintes em sentido horário fazem o mesmo, até que todos tenham selecionado uma carta de descoberta. Então, todos os jogadores rolam seus dados e colocam no estoque de dados de seus tabuleiros, e podemos começar a partida. No Discovery, nós vamos registrar a nossa expedição fazendo anotações biológicas, geográficas e etnológicas. Essas 3 também são as formas de pontuar no jogo, que vamos ver mais à frente. Durante o jogo, os jogadores vão se alternando, realizando uma entre 2 opções de ações, que são posicionar os seus dados ou recuperar os seus dados. Vamos ver agora como vamos fazer para posicionar os nossos dados. Para isso, você deve escolher uma única face disponível em sua reserva e alocar quantos dados quiser daquela mesma face. Nas zonas de ação, você vai reparar que alguns dos espaços podem ser cumpridos em apenas um turno, como é o caso dessa ação aqui, que pede apenas um dado de qualquer face. Já outros espaços pedem dados de mais de uma face, portanto, precisamos de mais de um turno para completá-las, como é o caso das ações de baixo. Por exemplo, esse espaço aqui pede a alocação de 2 dados com a face de caminhada, porque ele tem 2 molduras brancas. E os espaços com múltiplas molduras possuem setas, que indicam que um dado permanece no espaço e os demais devem ser descartados no tabuleiro principal. Então, nessa ação, eu poderia alocar 2 dados de caminhada e o segundo seria descartado no tabuleiro principal. Sempre que descartar uma face, coloque-o no lado referente do tabuleiro, com a mesma face daquele dado. Faces de caminhada e de cavalo vêm do lado direito do tabuleiro, e faces de índio e diários do lado esquerdo. Os dados com faces de diários sempre devem ser alocados por último nas ações. Com isso, você pode completar mais de uma ação ao mesmo tempo. Por exemplo, em um turno, você pode alocar a face de ferradura. E em outro turno, você pode alocar as 2 faces de diários nas 2 ações já preparadas. Com isso, você vai gerar vários pontos de travessias para completar suas cartas de descobertas. Repare que essas cartas possuem um caminho, que utiliza movimentos em rios ou montanhas. Para completar essas cartas, você deve utilizar os movimentos gerados em um único turno, que te façam atravessar a carta de baixo para cima, escolhendo um único trajeto. Por exemplo, essa carta aqui pode ser completada com 3 movimentos em montanha ou 2 movimentos em montanha e 2 movimentos em rio. Então, para conseguir completar essa carta, teríamos que completar essa ação e essa ação no mesmo turno. Esses movimentos não podem ser quebrados. Então, por exemplo, se eu tivesse essa carta aqui,
e escolhesse fazer o caminho da montanha, rio, rio e montanha, eu não poderia utilizar essa ação e essa ação, porque eu teria que quebrar esse movimento de montanha em duas partes diferentes. Então, para essa carta, eu teria que fazer o caminho de 4 rios, fechando essas duas ações. Quando completar uma carta de descoberta, coloque-a debaixo do seu diário. Então, escolha outra carta imediatamente, entre as 3 disponíveis na área de reconhecimento, e reponha essa carta na zona de reconhecimento com a carta do topo do baralho. Coloque sua nova carta na área de exploração. Sempre que completar uma zona de ação, rerole os dados alocados no espaço e coloque-os no seu estoque de dados. É possível que em um único turno você consiga movimentos extras que façam você completar sua carta e ainda tenha movimentos suficientes para completar outra carta na zona de reconhecimento. Caso queira fazer isso, veja a carta na zona de reconhecimento e a considere uma extensão de sua carta em sua zona de exploração. Então, utilizando as mesmas regras de nunca interromper movimentos e nem rearranjar os ícones, veja se consegue atravessar as duas cartas. Se você tiver essa carta na sua área de exploração e queira completar ela e também essa carta aqui na área de reconhecimento, considere que uma é a extensão de outra. Então, visualize um caminho para as duas juntas. Nesse caso, você poderia fazer 2 movimentos em montanha e 3 movimentos em rio. Se conseguir fazer isso, coloque as duas cartas em seu diário. Reponha a carta na área de reconhecimento e escolha uma nova carta para a sua área de exploração. E reponha imediatamente essa carta na área de reconhecimento. Toda vez que você conseguir completar 2 cartas de descobertas no mesmo turno, você é recompensado com um turno extra, que deve ser jogado imediatamente. Já vimos as 3 ações de exploração, que vão nos dar movimentos. Essa outra ação pede um dado de qualquer face, que você descarta no tabuleiro principal, no lado correspondente à face utilizada. E podemos substituir a nossa carta de descoberta por outra carta de descoberta disponível na zona de reconhecimento. Essa outra ação também pede um dado de qualquer face, que é descartado. E podemos escolher 1 ou 2 dados no nosso estoque de dados e trocar para uma face a nossa escolha. Se você escolheu trocar a face de 2 dados, essas faces precisam ser iguais. E mesmo que você troque essas faces para a face escolhida para alocar nesse espaço de ação, como por exemplo, usar esse índio, descartando ele no tabuleiro, para trocar essas 2 faces para índio, ainda assim você não vai poder usar essas faces de índio na mesma jogada. Esses 2 espaços de ação interagem com as tribos indígenas. Com um dado com face de índio, que deve ser descartado no tabuleiro principal, você pode pegar uma carta de tribo amistosa disponível na área de encontros. Existem 2 tipos de tribos: as amistosas, que possuem esse símbolo branco, e as hostis, que possuem um símbolo preto. Se você realizou a ação de pegar uma tribo amistosa, pegue uma carta com o símbolo branco e coloque próximo ao seu tabuleiro individual. Então, reponha a carta de tribo com uma nova carta, que é o verso da carta de descobrimento. Além disso, pegue um dado cinza da reserva e role imediatamente e coloque-o em seu estoque de dados. Se tiver que pegar um dado cinza e não houver mais nenhum disponível próximo ao tabuleiro, o jogador com a maior quantidade de dados cinza em seu estoque deve te dar um de seus dados. Em caso de empate, você escolhe qual dos jogadores empatados deve te dar o dado. O jogador que dará um dado para você pode escolher qualquer um de seus dados cinzas para a transação, quer esteja em seu estoque ou em alguma ação. E se você for o jogador com o maior número de dados cinzas, você não recebe nenhum dado adicional. O mesmo acontece quando você usa a ação de tribos hostis. Mas essa ação pede 2 dados de índios e você deve pegar a carta com o símbolo preto, além do dado cinza. Repare que no mesmo turno você pode pegar uma carta de tribo hostil e de tribo amistosa, já que ambas possuem a mesma face de dados. Mas você nunca pode pegar 2 tribos iguais na mesma jogada, pois isso seria ativar a mesma habilidade 2 vezes. Se você pegar 2 cartas de tribos, apenas reponha as cartas no final do seu turno. E essas cartas vão te dar habilidades especiais em zonas de ação extras.
Essas cartas vão te dar habilidades especiais e zonas de ação extras, que podem ser utilizadas da mesma forma que as ações em seu tabuleiro individual. O efeito das cartas você encontra na última página do manual, que você pode conferir de acordo com o número da carta. Agora sim, vamos ver como recuperamos nossos dados. No seu turno, em vez de fazer a alocação de dados, você pode descansar e recuperar dados escolhendo uma entre 3 opções. Você pode escolher pegar todos os dados do lado esquerdo do tabuleiro, inclusive os dados de outros jogadores e dados cinza. Pegue todos os dados do lado escolhido, role-os imediatamente e coloque-os em seu estoque de dados. Ou então você pode fazer o mesmo, só que do lado direito do tabuleiro. A terceira opção é você recuperar todos os dados da sua cor, onde quer que eles estejam, podendo ser do lado esquerdo, do lado direito do tabuleiro ou até mesmo posicionado no tabuleiro individual de outro jogador. Supondo que o jogador vermelho escolheu a opção de recuperar todos os seus dados. Ele vai pegar os dados que estão no estoque do jogador azul e também o dado que está alocado na ação do jogador azul. Nessa opção você também pode recuperar os seus próprios dados que estejam alocados em seu tabuleiro individual. A partida acaba quando você tiver que repor uma carta e o baralho tenha se esgotado. O jogador que ativou o final do jogo não joga mais e todos os outros jogadores jogam um último turno. No final do jogo, as cartas de descobrimentos na área de reconhecimento dos jogadores é descartada. Então, os jogadores contam seus pontos de vitória da seguinte forma: verifique entre os jogadores qual deles possui o maior número de tendas em suas cartas de descobrimento e cartas de tribos. O jogador com mais tendas recebe a pontuação de primeiro lugar, de acordo com o número de jogadores na partida. Em caso de empate, some a pontuação da colocação empatada e a seguinte e divida por 2. Então, verifique as espécies descobertas nas cartas de descobrimentos. Para cada coleção de 4 símbolos diferentes, verifique sua pontuação no diário. Uma coleção de 1 símbolo vale 3 pontos. Uma coleção de 2 símbolos vale 8 pontos. A de 3 símbolos, 15, e uma coleção de 4 símbolos, 24 pontos. Então, some isso tudo aos pontos mostrados em suas cartas de descobrimentos. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver mais dados em seu tabuleiro principal, seja alocado ou em seu estoque de dados, fica com a vitória. E isso é tudo que você precisa saber para jogar o Discoveries. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e se você ainda não conhece a campanha de assinaturas do Siga o Coelho, tá aqui o endereço para você ir lá no Catarse e saber quais são as vantagens de seguir o Coelho. Você pode participar de sorteios e, quem sabe, até gravar um gameplay comigo. Não se esqueça também de assinar as redes sociais. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.